Bem-vindos! Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem, pessoal, com vocês? Espero que sim. Espero que estejam estudando essa última etapa. Não deixem pra lá, tá? Esqueçam essa história de só aprovar. Vamos firme, vamos aprender, vamos levar alguma coisa desse esforço conjunto que a gente está fazendo, ok? Então hoje é a última aula dos elementos representativos. Não é a última aula do curso. Ah, pegadinha do malandro, né? Depois dessa só faltam os metais de transição. Um só com muitas aspas aí. Nesse momento que essa aula vai ao ar, vocês já viram a aula experimental de metais de transição, né? E então depois na teoria vai ser complementar, tá? Vai ser importante vocês acompanharem bem essa última aula. Mas hoje o assunto são os gases nobres, que a gente ouve falar desde que a gente começa a estudar química, teorias de ligação, sempre com base nos gases nobres. Aliás, fica uma recomendação aí, né? Uma avaliação que eu vejo que muitos ainda têm esses vícios do ensino médio e que vem um pouco da química geral também. Ainda que do que eu me informei assim com o pessoal que dá química geral teórica hoje, foi passado um pouco de mecânica quântica para vocês, sim. Então esqueçam essa história de bolinha, tá? Do Lewis. Esqueçam. Pinta de verde, joga no mato da sua mente, esquece, esquece. Configuração igual de gases nobres, eu não vou dar mais meio certo, acabou, né? Se tiver alguma questão que envolva isso, esquece isso. Configuração de camada eletrônica fechada, tem outros termos para a gente utilizar, tá? O Lewis, coitado, não tinha nada disso na época, nem o Linus Pauling. Então eles usaram o que eles tinham. Hoje, então, vamos falar desses gases, né? Desses elementos que são pouco reativos e por muito tempo se acreditou que eles não reagiam de maneira nenhuma e daí o nome, gases nobres, né? Os nobres são aqueles que não se misturam com a ralé, né? Com a plebe, com o povo, né? Com o proletariado. Então eles levam esse nome justamente pela pouca reatividade que na época que eles foram descobertos acreditava-se que eles não reagiam nem com reza braba, como a gente diz lá no interior de São Paulo, ok? Então esses são os elementos, os gases nobres, a gente já falou deles algumas vezes, a gente já utilizou muitos deles para as nossas configurações eletrônicas, abreviadas lá no começo do curso, e agora a gente fecha o ciclo, né? E justamente, já de cara, uma coisa que eles têm em comum é uma camada eletrônica completa. No caso do hélio, ela se dá somente em um subnível, que é o 1s2, né? Então é um subnível S, um orbital S, que está totalmente completo. E para os demais, a camada de valência, a camada mais externa, a camada mais energética, realmente vai ter 8 elétrons. E o Lewis achou uma boa ideia, então, montar uma teoria de ligação com base nisso, né? Que todos queriam ser um gás nobre, né? Fazendo uma analogia aí com o xadrez. Quem já assistiu o Gambito da Rainha, assistam. Muito legal a série Netflix. Espero que se interessem pelo xadrez, como eu, por exemplo, gosto muito desse jogo. Então ele achou, né, que era legal, né? Todo mundo queria ser promovido aí como um peão no xadrez, né? A um gás nobre. E isso não é verdade completamente. Essa aula é bem curta, relativamente curta, vamos dizer assim, porque não tem muita coisa que fazer com esses elementos, né? Eles têm algumas aplicações em nossa sociedade, sim. Tem uma interface com a indústria, sim, que tem tudo a ver com o nosso curso, mas no geral eles são, né, meio isolados mesmo, não tem muita coisa que fazer com esses elementos. E muito menos moléculas e compostos de elementos são muito difíceis de se obter, ok? Mas vamos lá. Primeira coisa, na verdade, é a correção dos exercícios do grupo 17. Por que o ácido clorídrico é um ácido mais forte que o ácido fluorídrico?
O ácido fluorídrico, ele tem um porém, né? Ainda mais depois do Breaking Bad, que é uma coisa bem recente aí nos nossos mentes, né? O corpo derretendo e tudo mais, que fica parecendo que o HF, né, é o ácido mais forte do mundo. Ele tem sim um poder corrosivo, né? Ele consome toda a matéria, como eu já expliquei no grupo 17, até acabar. No entanto, pela classificação, pelos conceitos ácido-base, ele é moderado, ele estabelece um equilíbrio em solução, tá? Então, isso faz com que ele esteja pouco dissociado, ou seja, ele vai liberar poucas moléculas de H3 ou mais, poucos íons hidrônio e também poucos íons fluoretos. Porque o fluoreto, sendo o íon mais eletronegativo da tabela, o flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela. E aí ele ganhou densidade eletrônica ainda, é um íon violento, é muito reativo. E ele também quer ficar coladinho aqui com o hidrogênio, ele quer ficar ligado ao hidrogênio. Você tem uma estabilidade, você tem uma entalpia de ligação relativamente alta, justamente pela eletronegatividade muito alta do fluoreto, ok? E isso faz com que o equilíbrio na direção dos produtos seja pouco deslocado. Isso leva a uma baixa dissociação de íons H3 ou mais. Outro fator importante é a formação de pontos de hidrogênio. A gente tem uma solução de HF aqui que tem mols e mols de moléculas ali. E as moléculas vão ficar muito pertinho, porque são, né, passíveis de formar pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio, que é o termo mais correto, né, adotado pela IUPAC. Tudo isso, então, leva a uma classificação do HF como um ácido moderado. Por que ele é tão reativo? Por conta da facilidade que ele tem de formar pontos de hidrogênio com a água, né? E isso faz com que ele seja muito reativo, além do que eu falei já da eletronegatividade. Então é um íon muito eletronegativo, né? Ele vai reagir com uma relativa facilidade. Vocês vão ver, inclusive, já spoiler alert, que é uma das maneiras da gente obter compostos de gases nobres, tá? Mas já já a gente fala disso. Vocês viram que eu não fiquei, né, lendo isso daqui, né, a resposta. Essa, esclarecendo para os que perguntaram, né, por que na prova o senhor me deu nota baixa? Por que no exercício deu certo? Bom, é evidente, já expliquei isso no grupo 16, na aula, né, que na avaliação eu vou ser mais rigoroso. O exercício é um extra, alguma coisa para vocês praticarem, né? Vocês têm que desenvolver o conhecimento. Se vocês estão pautando o estudo de vocês somente nos exercícios que eu dou para vocês, vocês não vão aprender nada. Sinto muito. Daqui a um mês vocês vão esquecer tudo, tá? Tem que ler, tem que ver a aula, tem que pegar o material, tem que digerir. Aqueles que estão, né, com acesso aí aos livros, dá uma lida, vai estudar, né? Porque só assim que vocês vão aprender. E como eu vou saber se está certo? Na avaliação vocês vão saber se está certo. Nesse último bloco vai ser assim, tá? E quem copiar e colar minhas respostas, tá ferrado, tá? Vai ser de 0 a no máximo meio certo. Então, tem que aprender a escrever, gente. Tem que aprender a escrever. Tem que aprender a se expressar. Eu não sou professor de português. Eu não tenho como ensinar vocês a escreverem bem. No entanto, vocês podem, através desses conceitos que eu venho chamando atenção desde o começo da disciplina, elaborarem um texto utilizando jargão científico, tá? De forma correta. Só assim eles vão aprender. É treino, é erro e acerto. É assim que a gente aprende. Eu não nasci sabendo, tá? Eu não cheguei aqui sabendo química desde que eu nasci ou desde que eu era mais novo. Certo? Bom, explique a variação do valor de entalpia de ligação das moléculas diatômicas no grupo dos halogênios. O flúor apresenta uma menor energia de ligação, né? Porque ele tem um menor raio atômico, ou seja, você tem uma densidade eletrônica muito alta ali. E também
tem o fato que, além da repulsão eletrônica, que é onde a gente tem focado mais durante todo o curso, propriedades eletrônicas, repulsão intereletrônica, até falando das forças intermoleculares, você tem outra coisa que é a repulsão internuclear. Se o átomo é pequeno, né, o raio dele, no momento da ligação, as moléculas vão se aproximar, lembre-se daquela curva lá, né, daquele poço de energia que eu mostrei da ligação química, eles vão ter que se aproximar, ter uma interação que é a distância de ligação. Ali é o ponto ideal. A hora que eles se aproximam mais, você tem a repulsão internuclear entre os núcleos, entre a porção positiva e neutra, no caso, do átomo, ok? O nêutron não vai fazer diferença nesse ponto, mas está lá presente no núcleo. Então, isso faz com que tenha repulsão. Ora, se você tem um raio pequeno e você tem uma possibilidade de repulsão não só intereletrônica, mas também internuclear, a energia necessária para romper a ligação, pelo princípio da conservação de energia, vai ser a mesma fornecida para formar essa ligação. Então, se você tem uma energia relativamente baixa ali de ligação e ainda tem o fato que pode ocorrer essa repulsão internuclear, pronto, o flúor 2 tem a menor energia, certo? Conforme a gente avança no grupo, aumenta o número quântico principal, você vai tendo uma blindagem ali. Você vai tendo raios cada vez maiores. Aí já ocorre outra questão. Essa blindagem, como a gente vem discutindo também desde o começo do curso, vai levar, né, a uma quebra de ligação que vai diminuir, né, essa energia, porque você tem justamente uma maior blindagem, né? Então você tem essa variação da entalpia de ligação, como está lá na tabelinha do grupo 17, variando nesse sentido, certo? Então vamos repassar para não ficar muito confuso. O que ocorre em relação ao grupo, né, que é justamente a variação da entalpia de ligação ao longo do grupo. Se vocês pegarem aquela figura que você tem, espera aí que eu vou abrir, fica mais fácil mostrar. Se vocês pegam essa figura aqui, que a gente tem justamente, a gente não tem aqui nessa tabela entalpia ligação, cuidado, tá? Mas a gente vai estabelecer uma relação da entalpia de ligação com a distância de ligação, né? Que são, vamos dizer, diretamente proporcionais aí. Aliás, inversamente proporcionais. Quanto maior a minha distância de ligação, menor a energia para eu quebrar. Então, se a gente notar que está aumentando a distância de ligação aqui, ou o comprimento de ligação, a gente vai ter, né, a gente vai observar uma diminuição na minha entalpia de ligação, certo? No geral, todas as energias vão ser baixas nesse grupo, porque o flúor, que seria o mais denso aí, eletronicamente falando, ele tem um problema que ele tem um raio atômico muito pequeno. Isso faz com que, além da repulsão intereletrônica, a gente tenha a repulsão internuclear entre os núcleos, ou seja, eles estão muito perto, tem uma tendência de afastamento. Isso vai corroborar com uma energia de ligação relativamente baixa. E ao longo do grupo, conforme a gente aumenta o número quântico principal, né, conforme a gente desce aqui no grupo, a gente aumenta o comprimento de ligação e diminui a sua energia, já que os núcleos estão cada vez mais blindados em relação aos elétrons mais externos. A gente tem uma força de atração entre o núcleo e os elétrons mais externos cada vez menor. E se a gente tem raios atômicos muito grandes, a gente tem um volume de densidade eletrônica ali muito alto, né? A gente tem esses núcleos já também relativamente distantes. Isso faz com que a energia para romper essa ligação seja menor, né? Esses elétrons que estão ali se comunicando durante a ligação, estão interagindo na ligação química de forma
covalente em sua grande maioria, né, um grande caráter covalente, vão ter uma energia de ligação, né, uma entalpia de ligação que é cada vez menor conforme a gente aumenta esse tamanho. Certo? Bom, espero que tenha ficado claro. Se tiverem dúvidas ainda, né, por favor, postem lá no fórum de dúvidas, tá? Esse vai ser o feedback que vocês vão ter, né, durante essa última etapa do curso. Eu estou cobrindo aqui um pedaço da resposta, eu vejo aqui, mas depois no material em PDF vocês vão poder ter a resposta. Mas não quero de novo ficar bitolando, quero ficar copiando e colando essa resposta, tá? Por isso que eu também não estou lendo ela, né? Ainda que esteja correta, não quero. Eu quero que vocês fixem nos conceitos, nos tópicos, entendam os conceitos, né? A última oportunidade vocês vão ter durante esse semestre de entender esses conceitos que a gente vem debatendo, né? Muitos deles, como das questões anteriores, desde o começo da disciplina, ok? Bom, qual a vantagem do iodo em relação a síntese orgânicas? O iodo, ele é o maior do grupo, como a gente acabou de ver no slide do grupo 17, né? Ele é volumoso, ele é grandão, ele tem um grande raio atômico, e isso tem uma vantagem para as sínteses orgânicas, principalmente para reações de substituição nucleofílica. Quem não fez orgânica aí não tem problema, tá? Basicamente, o que você vai ter? Uma entidade, um íon, né, ou uma molécula que tem uma densidade eletrônica alta, livre, para ser doada. Lembre-se que eu mostrei ácido e base de Lewis na aula passada, né? Tá lá, volta lá para ver. Ou seja, espécies que podem doar densidade eletrônica, né? Base de Lewis, que são chamados de nucleófilos na química orgânica. Filo é do latim quando você tem afinidade por alguma coisa, né? E núcleo, né, é o núcleo. Então, essas espécies têm afinidade por núcleo. O núcleo é o quê? Positivo, né? Então, logicamente, são espécies muito negativas, ou que têm uma densidade eletrônica que pode ser doada, que está livre ali para ser doada. Então, o iodo já tem isso, porque ele é muito volumoso, os elétrons estão bem blindados em relação ao núcleo, estão livres ali, certo? E podem ser doados, né? Então, isso faz dele um bom nucleófilo. Ele também é um bom grupo de saída. Na substituição nucleofílica, né, spoiler alert de orgânica, para quem não fez, o que acontece? Está lá, vamos voltar, vamos pôr o esqueminha aqui que fica legal. Aqui. O que a gente tem aqui na substituição nucleofílica? Eu estou supondo que vocês não fizeram orgânica ainda, né? Quem já fez também está revisando, não tem problema. Nucleófilo, base de Lewis, cara que gosta de ceder aí pares de elétrons, né? O iodo é um ótimo candidato para isso, né? Então, vamos pensar no iodeto, que ele já completou aí, né, a sua camada eletrônica, está fechadinha ali. Isso vai mais no grupo de saída, né? Justamente ele vai chegar nessa configuração eletrônica que tem distribuição equalizada de elétrons, que tem uma camada eletrônica fechada, né, completamente preenchida. São vários sinônimos aí. Então, para ele chegar nesse ponto, ele vai receber um par de elétrons, que vem da onde? De uma molécula orgânica, nesse caso, substituição nucleofílica. Você tem uma molécula orgânica, um aleto de alquila, que tem um aleto, um halogênio, ligado a uma cadeia orgânica que varia, por isso que está R aqui, mas por serem elementos mais eletronegativos, a densidade eletrônica negativa está aqui e a positiva está aqui. E do outro lado a gente tem o nucleófilo, que é quem gosta de coisas positivas, gosta de núcleo, né? Não necessariamente de núcleos, mas densidade eletrônica positiva. Daí o nome nucleófilo. Então ele vai atuar como uma base de Lewis, ele doa a densidade eletrônica para essa molécula orgânica e, dependendo do mecanismo, você tem a saída imediata aqui desse aleto, completando a sua camada eletrônica, né, e se tornando um íon negativo. E aí tem outra possibilidade que é, né,
que esse processo não ocorre, esse processo ocorrendo em uma etapa SN1, substituição nucleofílica, né, em uma única etapa. SN2, primeiro você forma, né, o radical positivo, depois você perde, então tem duas etapas. Mas isso deixa para orgânico. O que é importante para a gente aqui, nesse momento, é que o iodo ele pode ser tanto uma coisa como outra. Eu posso usar um íon iodeto aqui e posso utilizar uma molécula orgânica que tem iodeto em sua estrutura. É de fato que ocorre no processo Monsanto, né? Aqui a gente tem dois iodetos ligados aqui nesse complexo de ródio. E aqui a gente tem um nucleófilo que é o ácido iodídrico. Tá? Ele vai doar a densidade negativa para a minha molécula, que essa parte vai ser positiva, e aí vai ter um grupo de saída. O iodo serve para as duas coisas. E por que não ocorre com outros elementos do grupo? Poderia perguntar isso também. Né? Por que o cloro, o flúor não são bons? Porque eles são menores. A densidade eletrônica não é tão livre. Você não tem uma blindagem tão alta quanto o iodo. Né? Você não tem esses elétrons muito livres. E na química, gente, vocês têm percebido que tudo gira em torno de energia quase. Né? Então, lá na termodinâmica, quem não fez ainda, vocês vão ter um pouco mais ideia de como quantificar isso, que é extremamente importante para vocês. Né? Na engenharia química, vai ter duas coisas: balanço de massa e energia, que são conceitos fundamentais e que tem tudo a ver com a química. Né? A estequiometria e as energias de ligação e os conceitos de termodinâmica que vão quantificar, vão trazer um pouquinho melhor isso para vocês. Tá? Mas para nós aqui, deixa eu voltar lá no slide, o importante é que o iodo pode atuar tanto como um nucleófilo quanto um grupo de saída, tanto como uma base de Lewis quanto como um ácido de Lewis. Ok? Vejam quantos conceitos tem nessa resposta. Se não consegue acompanhar eu falando, anotar, né? Vai mais devagar, vai pausando, leia o texto, não copiem. Peguem esses conceitos, escrevam, vocês têm capacidade para isso, gente. Vocês não chegaram aqui, né, de mão beijada. Eu sei quando vocês lutaram para isso. Teve que fazer redação do Enem, que é um pé no saco para nós de exatas, ficar mexendo com isso. Claro que tem gente que gosta de escrever, de ler, eu gosto também de ler, gosto de escrever, escrevo meus textos aí para sites, escrevo meus roteiros, podcasts, adoro, né? Então vocês têm capacidade sim, né, de escrever, elaborar um texto melhor. Não façam a prova com pressa. Vocês têm 24 horas para fazer isso. Tá? E ainda tem a vantagem de poder discutir. Né? Eu não incentivo vocês colhem. Né? Passa a resposta aí. Fácil, né? E aí? E a hora que você chegar lá em processo, o que você vai fazer? E se seu amiguinho ficar retido? Como você vai fazer? E se seu amigo já passou em processo? Tá? Então, estudem. Última chance vocês aprenderem os conceitos fundamentais de química, que é muito importante no curso de vocês. Bom, última pergunta. Por que o hidrogênio e o flúor têm que ser coletados separadamente no processo Moissan? Os gases formados no processo, né, eles têm que ser coletados separadamente, né, o hidrogênio e o flúor na forma molecular, porque eles têm uma reatividade relativamente alta. Se você deixar eles em contato, eles vão reagir novamente, regenerando o HF. Né? Ou eles vão deslocar o equilíbrio novamente no sentido dos reagentes. Tá? Então, tem diversas formas da gente explicar isso. Então, né, tem formas e formas de explicar. É importante falar que esses gases formados no processo têm que ser coletados separadamente, que são muito reativos, né? Tem vários conceitos aí. Então, deslocamento de equilíbrio, tá? Então, não é simples assim, né? Não pode deixar eles juntos que eles reagem, escreve, né? Não escrevam de forma informal, tentem elaborar um texto melhor. Bom, perdemos meia hora, entre aspas, perdemos com muitas aspas aí. Espero que, né,
tenham entendido. Se tiverem dúvidas ainda, estudem, né? Se esforcem um pouquinho. Não conseguir entender alguma coisa específica, né? Vai lá, pergunta no fórum de dúvidas que eu estou à disposição. Ok? Vamos lá. Agora gases nobres, tá? Vamos mudar para os gases nobres, falando, como sempre, da ocorrência, né? Inicialmente. O hélio é o elemento mais abundante do grupo. É o segundo elemento mais abundante do universo, porque a estrutura eletrônica dele decorre do hidrogênio. Lembra-se na nossa primeira aula lá de origem do universo? Átomos de hidrogênio, elementos mais leves, depois elementos mais pesados, de acordo com a teoria aí, né, do Big Bang e decorrente depois, né, do que se decorreu depois. Ele foi descoberto em linhas espectrais do Sol. O que seria isso? Cada elemento, quando incide a radiação sobre ele, ele vai gerar um espectro, né? Ele vai ter aqueles efeitos de absorção, transmissão, etc., que eu já falei, né, em algum momento na aula aqui, nas aulas passadas. Na experimental de metais de transição, eu falei um pouco sobre isso. Falei lá nas aplicações óticas em grupos passados, naquelas questões que eu já trabalhei de amplificador óptico. Você vai gerar um espectro, né? E essas linhas são porque são espectros atômicos. Quando você tem espectros de moléculas, você vai ter uma banda larga, que está na aula experimental de metais de transição. Lá vocês vão ver de um complexo de titânio. Você tem uma banda larga. Quando é um átomo, são linhas. E cada linha é específica de um elemento. Foi assim que o pessoal começou a desenvolver os conceitos de química quântica, né? Lá no livro do Atkins e Loretta Jones, de Química Geral, eles trazem um pouquinho sobre isso, tá? Vocês vão poder ver com mais calma, só para não ficar muito vago. E aí, então, o hélio, né, eles também são chamados de partículas alfa, principalmente esse isótopo aqui com o número de massa 4, tá? Então, eles são chamados de partículas alfa, que a gente viu também no desenvolvimento dos modelos atômicos, né, de bombardeio de elementos, né, com radiação, etc. Tudo decorre daí, ok? Isso é só para não ficar vago, né, para vocês saberem de onde vêm as coisas. O argônio ele foi descoberto somente em 1885, então, né, um bom gap aí, o segundo elemento do grupo foi descoberto por Lord Ramsay, que não é esse cara aqui, que eu odeio vocês odeiam esse cara aqui? Nossa senhora, eu não vi a hora que ele morria. Que filho da mãe esse cara, né? O outro bastardo do Game of Thrones. E que batalha dos bastardos, hein? Putz, pra mim é um dos melhores momentos da série. Mas vamos voltar aqui, né? Não é mundo nerd hoje. Então, o Lord Ramsay, que não é esse, descobriu através de espectros também do ar um novo elemento que ele chamou de argon, né? Argônio, do grego argon, que é preguiçoso, porque ele demorou a ser descoberto, né? Então, foi um elemento que demorou a ser descoberto, elemento preguiçoso. Em 1898, descobriu o neônio, do grego neos, que é novo, né? Então, um novo elemento. Tudo em estudos espectroscópicos, por isso que eu amo espectroscopia. Abundância e extração, né? Então aqui a gente tem um gráfico do log de abundância, clássico já, do livro da Catherine Housecroft. O argônio é o mais abundante, né? Cerca de 0,92 da atmosfera, parece pouco, mas a atmosfera é violenta, né? Muito grande o nosso planeta, bem como sua atmosfera. O neônio é o quinto mais abundante do universo, porque ele é relativamente leve, é um gás, reações em estado gasoso são relativamente mais simples. E o hélio, como eu já disse, segundo mais abundante do universo, né? E o terceiro mais abundante do grupo, que a gente vê aqui nessa escadinha, tá? Então aqui, depois vou corrigir. Na verdade, ele é o segundo mais abundante do universo, né? Do grupo não é o mais abundante, é o argônio. Acabei misturando os conceitos. Pode deixar que depois eu corrijo no material em PDF.
Agora, em relação à extração, o argônio, não confundam com ar, tá? Quem trabalhar um dia na indústria, diretamente com cilindros, ou numa indústria de gás, né, como o White Liquid, né, vocês vão ver lá no cilindro de gás ar. E agora, qual que é? Né? Por isso que tem todo um código de colorações, né, de produtos, para não confundir justamente. Argônio, símbolo AR. Ar, comprimido, é uma mistura de gases, tá? Não confunda. Produção alta é o que tem a produção mais alta, 10,6 toneladas por ano, né? Sendo grande parte no processo da amônia. Lá na retificação do ar, né? Você purifica o nitrogênio e o hidrogênio lá no processo Haber-Bosch, sobra o resto. Uma coisa que tem um valor agregado acaba sendo extraída, como o argônio. Todos são extraídos do ar, exceto o radônio, que é o elemento radioativo do grupo que vem do decaimento do urânio 238. O hélio também pode ser dos 7%, né, em gás natural. Então, ele de toda a produção, né, 7% vem de gás natural. E aqui a gente tem abundância, né, na atmosfera, que é relativamente baixa, mas de novo a atmosfera é violenta, né? Ela é muito grande. Opa, passou. Usos. Então a gente tem diversos usos aqui nesse gráfico da Catherine Housecroft, mas o principal uso deles são como gases inertes. Em sínteses ou processos químicos, balões, né? Então a gente tem os dirigíveis, né, que fazem, por exemplo, propaganda ou que são para passear. Devem se lembrar, devem ter ouvido falar do desastre do Zeppelin, que foi um desses dirigíveis, né, que explodiu, deu ruim, mas no geral, né, é uma forma de passeio também, e o pessoal utiliza para fazer propaganda, né, ganhar uma grana aí. No caso do neônio, a gente tem uso em luminosos, já deve ter visto em casa noturna, né? Boate, etc. Às vezes em alguns restaurantes para chamar atenção em ambientes mais escuros, né? O uso do neônio, né? Que a gente chama popularmente de neon, né? Luz de neon é o neônio. E também os outros que são misturados para dá colorações diferentes. Então tem vermelho, laranja, roxo, azul, aí tem várias cores. Também é utilizado como fluido de refrigeração. O argônio, ele é utilizado em câmara seca ou glove box, como a gente chama em inglês, tá? Que é como dizer, é um equipamento, né? É um sisteminha ali que a gente utiliza quando a gente quer justamente uma atmosfera inerte, né? A gente isola isso no vácuo, põe uma atmosfera inerte ali para tirar realmente todo o ar que tem ali, todo o oxigênio, põe um gás que não é reativo, que é um gás nobre, ou argônio normalmente, que acaba tendo um custo um pouco menor em relação aos demais, pela sua abundância, que é maior, né? Você tem essa relação aí. Aí essas luvas, quando você desliga, né? Normalmente elas ficam para o lado de fora. Aí você tem que, quando você liga, pressuriza o sistema, você enfia sua mão ali e faz sua reação. É difícil trabalhar, como qualquer luva. E é uma luva grossa, né? Vocês que já utilizaram para limpar a casa, que seja, né? Uma luva grossa, sabem que você perde um pouco de sensibilidade ali. E às vezes tem que trabalhar com Becker, com pipeta Pasteur, com coisas muito pequenas de se manipular. Então é difícil trabalhar. Então só em caso de necessidade você utiliza. E solda a arco, que é solda a arco voltaico, solda através da diferença de potencial aplicado a um gás, no caso o argônio, para soldar quando você também quer inércia, né? Você quer utilizar uma solda que não vai reagir ali com o seu metal ou com o que você está fazendo naquele momento, ok?
Reatividade, né? Já falei muito que são gases não reativos e aqui a gente tem um histórico, né, desses estudos. Na verdade, quem observou as 8 ligações em comum dos gases nobres foi esse cara aqui, Andreas von Antropoff. Depois o Linus Pauling junto com o Lewis, eles criaram a regra do octeto. Há uma briga entre aspas aí, né, de quem descobriu realmente, né, o octeto, quem criou a teoria de ligação, mas eu pessoalmente, do que eu já li, eu acho que os dois contribuíram para isso e eles são contemporâneos. Então, deveria ser teoria de ligação de Lewis Pauling ou Pauling-Lewis, aí eu já não sei, né, porque os dois contribuíram para isso. Aí só em 62 que o Neil Bartlett ele quis desafiar essa questão de reatividade. Como assim não reage? Vamos reagir a esse negócio aí, né? Então ele criou um catalisador que utiliza platina, que é bem conhecido para esse fim, oxigênio e flúor, que são elementos muito eletronegativos, como a gente viu nas aulas passadas. E aí, além disso, além do oxigênio ser muito eletronegativo, ele e o xenônio têm energias de ionização similares quando se mede, né, quando se quantifica. E assim ele conseguiu sintetizar um composto de xenônio, um fluoreto de xenônio. Então, sob condições específicas de reação. Os gases nobres são pouco reativos, lembre-se sempre disso, eles não são inertes completamente. A gente fala na prática, como eu acabei de falar aqui, né? Você pode estar, mas né, tá louco? A gente fala na prática, são gases inertes e tudo mais. A gente utiliza quando a gente quer uma atmosfera inerte, porque são muito pouco reativos, né? Na sua síntese, no seu processo químico, dificilmente você vai ter condições extremas desse tipo. Além de muita temperatura, pressão e outras coisas. Então eles são na prática inertes, porém quimicamente falando, conceitualmente falando, eles são pouco reativos. E aqui a gente tem, voltando para a química quântica, né, principalmente sair desse cara aqui um pouquinho, que os compostos formados por gases nobres, eles não vão existir, né? Então se a gente pegar, e bem como os íons, se a gente pegar a molécula de hélio, e fizer a distribuição aqui eletrônica, a gente tem 2 átomos de hélio, cada um contribuindo com um orbital s completamente preenchido. Nos seus orbitais moleculares, no seu diagrama de orbitais moleculares, você vai ter 2 elétrons ocupando o orbital ligante, sigma, porque é o orbital s, né? E 2 ocupando orbitais antiligantes. A hora que você faz a ordem de ligação, que a continha é meio, número de elétrons em orbitais ligantes menos número de elétrons em orbitais antiligantes vai dar 0. Isso quer dizer que na prática essa molécula não existe, ok? Muito menos o íon, né? Então, aliás, o íon sim, né? O íon você vai ter, só fazer uma correçãozinha aqui. Então aqui fica melhor de a gente ver. A hora que a gente faz um íon, aí sim, a gente tem uma ordem de ligação 1. Mas e para gerar esse íon? Aí só com muito suor e lágrimas, né? Só com condições extremas de reação para a gente gerar esses íons. E o hélio não é o mais legal fazer isso. Esse é só um exemplo do que tem estrutura eletrônica mais simples para vocês terem uma ideia do raciocínio aí do Bartlett, né? Ele já utilizou o xenônio, que já é um elemento um pouco mais pesado, mais blindado, continua valendo a mesma coisa que a gente viu, né, nos gases nobres. Eles não são diferentes nesse sentido. E aí então ele conseguiu sintetizar compostos a partir de gases nobres. Falando de propriedades gerais dos gases nobres, né, que a gente acabou passando meio batido, você tem um aumento do grupo dos pontos de fusão e ebulição do grupo, que se deve, como a gente já falou lá no grupo 17, ao aumento das forças de polo induzido, né, e da polarizabilidade. Você tem átomos cada vez maiores, mais blindados,
com nuvens eletrônicas maiores, maior polarizabilidade, que é o quê? Essa capacidade de distorção da nuvem eletrônica que os átomos têm, que eu expliquei na aula passada, utilizando, né, um outro gráfico lá para vocês. O hélio somente solidifica sob altas pressões e baixas temperaturas, porque justamente é o menorzinho, né? Então aí, como eu falei no slide anterior, para você reagir um cara desse, nossa, seria uma condição muito extrema de reação para você conseguir fazer isso. E começa aqui em propriedades físicas, tá? Mas a gente chega no último grupo da tabela periódica, então, dos representativos, com uma tendência bem clara aqui de aumento dos pontos de fusão e ebulição devido a essas forças fracas, né, forças intermoleculares fracas, e polarizabilidade que vão aumentando conforme eu aumento o meu número quântico principal. Então a gente vê isso também aqui pelo número de elétrons, que vai ficando cada vez maior. Ou seja, populações maiores, nuvens eletrônicas maiores e mais passíveis de serem distorcidas. Lembra-se da analogia da balada que eu fiz? Né? Você esbarra ali, beleza, né? Tchau, até logo, né? E às vezes não. As forças intermoleculares fracas são essas. Tchau, adeus, né? Encostou, tchau. É rápido, é instantâneo. Forças de dipolo instantâneas também são chamadas. Induzidas porque, né, conforme elas vão esbarrar uma nas outras moléculas, que você vai ter indução de um breve momento ali de separação de cargas, que vai durar somente esse instante, ok? Os compostos, né? O xenônio ele forma fluoretos, óxidos e oxifluoretos, tudo isso derivado lá dos estudos do Bartlett, utilizando condições severas, elementos muito reativos, como o flúor e o oxigênio, que estão entre os mais eletronegativos da tabela periódica, como a gente já viu. E além disso, HF, né, que além de fornecer um íon extremamente reativo, é um ácido que tem possibilidade aí de corrosão. Se eu utilizar um óxido, né, pesado, como esse daqui, você vai poder... um oxifluoreto, você só vai conseguir utilizando um ácido que é danado, né? Além de catalisadores e altas temperaturas. Aqui a gente tem exemplos, né, de compostos utilizando xenônio para mostrar de vez que esses elementos não são completamente inertes. O xenônio ele reage diretamente com o flúor, né, para fazer essas reações. Dependendo da estequiometria inicial, a final, logicamente, vai ser afetada. Então, tem como você trabalhar isso, formando esses diversos compostos que eu acabei de mostrar. Os estados de oxidação são dos mais variáveis, né? Positivos, perdendo 2, 4 e 6 elétrons. Isso é explicado pela estrutura eletrônica, novamente, que... se nós lembrarmos um pouquinho de configuração eletrônica, essa daqui, né? Muito blindado, vocês vê? Por que que o cara, eles começaram a fazer só o xenônio? Porque ele é suscetível a reações. E os estados de oxidação, como são explicados? Mais 6, perdendo todos os elétrons, volta para uma configuração de camada eletrônica fechada, né? Nos orbitais S. Perdendo esses dois, a gente volta para uma configuração de camada eletrônica fechada de novo, né? E aí aqui, 10 elétrons, né? Aí a gente vai perder 4 elétrons aqui, nesses orbitais D10. A gente não vai chegar numa configuração eletrônica fechada, mas daí para explicar realmente por que os 4, né, são... mais interessantes nos orbitais, só com muito cálculo, né, química teórica, resolução da função de onda, tá? Mas esses estados de oxidação mais 6 e mais 2, a gente consegue ver de forma intuitiva
como a gente fez nos demais grupos. E para que serve isso, né? Fluoretos de xenônio são fortes agentes oxidantes. Então, pessoal, em relação custo-benefício, assim, não é muito interessante. Xenônio é um elemento raro, é difícil você sintetizar esses compostos e tem muitos agentes oxidantes por aí. Então, na prática, dificilmente vocês vão utilizar um fluoreto de xenônio para escala industrial, por exemplo, tá? Mas é interessante saber de onde eles vêm e tirar essa ideia que eles não são reativos. Aqui a gente tem alguns exemplos de reação, não vou me estender, tá? Só para vocês terem uma ideia aqui, onde pode ser utilizados esses fluoretos de xenônio, para reagir com água, com sílica, até com platina, que é um metal nobre, é utilizado como catalisador. Então você gera um outro catalisador. Então, às vezes, para um fim específico, para uma reação em escala laboratorial, para uma coisa pontual, é legal, né? Agora, em indústria, eu não tenho tanto contato com a indústria, né? Não tive tanta vivência na indústria, mas como químico, assim, avaliando, não faz sentido para mim pela pouca abundância, elemento e tudo mais, tá? Quem pesquisar, quiser conversar comigo sobre isso, se já viu alguma coisa, algum catalisador à base de gás nobre aí, fiquem à vontade, tá? Isso é importante também. Compostos oxigenados são outra classe, né? Os óxidos de xenônio, eles são instáveis, que, para conseguir sintetizar esses óxidos é muito difícil, né? E aí, quando você consegue, eles são até explosivos, né? São endergônicos, ou seja, a termodinâmica deles não é favorável. Então, de novo, não vou me estender muito, que isso não tem grandes fins práticos aí para esse composto, ok? Penso eu. Se eu estiver errado, eu não sou o dono da verdade também, por favor, né, me avise. Para fechar, duas questõezinhas. Cite algumas aplicações dos gases nobres, relacionando com suas propriedades químicas, tá? Spoiler alert, não é essa parte aí de compostos de gases nobres, tá? É lá do começo. Os gases nobres foram considerados por muito tempo inertes quimicamente. Aí sim, como foi possível obter esses compostos? Que a gente repetiu algumas vezes, né, as condições para isso. Essas questões depois, né, a resposta vai estar na próxima aula, que são os metais de transição e compostos de coordenação. Aí sim, nossa última aula teórica do curso. Espero que fiquem comigo até o final. Obrigado pela atenção. Até a próxima aula e tchau!